alegria poder compartilhar e conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que agora, pós-pandemia, tem se discutido muito. Antes também se falava, mas que são ferramentas tecnológicas na avaliação da aprendizagem. Meu nome é Jonas Rafael Nicolai, sou mestre em educação pela Uninter aqui do Paraná. Também sou doutorando em educação e novas tecnologias também pela Uninter aqui na cidade de Curitiba. Hoje sou diretor escolar na cidade de Florianópolis e é uma alegria poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem. A avaliação da aprendizagem é um tema que ele é muito discutido ao decorrer dos anos. Passa ano, entra modismo, sai modismo, entra estratégia, muda estratégia, e a avaliação da aprendizagem ela sempre vem sendo discutida. Existem vários teóricos que falam sobre ela. No ambiente escolar ela se discute de acordo com o nível dos alunos, de acordo com a aprendizagem, e sempre a avaliação é um ponto importante e a cada ano ela deve ser discutida. E se nós pararmos para analisar as transformações que nós tivemos pós-março de 2020 com a pandemia, esse assunto da avaliação ele deve ser discutido, ele deve ser debatido e ele deve ser vivo na escola, porque a avaliação ela serve como métrica para ver se o nosso aluno aprendeu ou não. E eu gosto muito de um texto de Adriano Lucchesi, um dos autores que escreve sobre avaliação no Brasil, que ele diz assim: o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Muitas vezes a gente leva, quando você está numa sala de aula, a avaliação como um acerto de contas. O meu aluno não se dedicou, o meu aluno não se esforçou, o meu aluno poderia ter rendido e ele não rendeu, não estudou. Agora na prova é o momento de eu fazer o meu acerto de contas com ele. Agora eu vou caprichar, fazer uma prova muito bem elaborada, bem complexa, para ele ver quem manda na sala de aula. Só que a avaliação, ela diagnostica o nosso processo dentro da sala de aula, o quanto o nosso aluno aprendeu. E às vezes, isso eu sei que é um pensamento já do passado. Eu falava assim, quanto mais alunos tirar notas baixas, melhor professor eu sou. Só que nós sabemos hoje que não é assim. Nós como professores, nós como educadores, temos a grande missão de ensinar os nossos alunos. E a avaliação, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento aonde eu consigo ver e medir a aprendizagem dos nossos alunos. Um outro texto interessante que é de Jussara Hoffmann, que diz que a avaliação é uma reflexão permanente sobre a realidade e o acompanhamento passo a passo do educando na sua trajetória de construção do conhecimento. E as ferramentas tecnológicas, elas vêm auxiliar o professor nesse processo de acompanhamento de passo a passo do educando. Existem ferramentas que nós vamos ver daqui a pouquinho que elas nos auxiliam para que possa o professor, de uma maneira mais efetiva, mais rápida, ver o resultado do seu aluno, para que ele possa retomar o conteúdo, para que ele possa conversar com a turma, voltar, ver o ponto aonde não houve um entendimento, onde esse conhecimento não foi adquirido, para que ele possa auxiliar o seu aluno nessa construção. Não é um acerto de contas, não é um momento de tirar o atrasado em relação à turma, mas é um momento de acompanhamento. E para que a gente possa ter esse acompanhamento, para que a gente possa ter essa aprendizagem de forma efetiva, para que a gente possa depois ter uma avaliação com os resultados satisfatórios, tem algumas metodologias, algumas ferramentas que antes de chegar nas ferramentas propriamente ditas, que nós podemos usar e nós temos que nos apropriar
quando professor em sala de aula. Não são conceitos novos, muito provavelmente se você está participando conosco aqui do nosso terceiro Congresso Brasileiro de Educação à Distância, esses termos já são comuns para você. E por falar nisso, como é um congresso nacional, eu quero que você coloque aí no chat da onde você está falando e qual que é a sua função. Se você é professor, se você é coordenador, se você é diretor escolar, se você trabalha na educação básica, se você trabalha com ensino superior, escreva aí, meu nome é tal, falo de tal cidade, trabalho com isso, a minha maior dificuldade com meus alunos na avaliação é tal. Eu, Jonas, como eu já falei, falo aqui de Florianópolis. Tenho a alegria de estar morando aqui fazem 2 meses e pouquinho. E cada dia essa cidade me surpreende mais com as belezas naturais e como é bom morar aqui. E da onde você fala? Escreve aí nos comentários que a gente vai conversando. A primeira metodologia que eu trouxe para vocês é uma bem conhecida, que é a sala de aula invertida. O conceito de sala de aula invertida é mais ou menos o seguinte: o que tradicionalmente é feito na sala de aula, agora é executado em casa. E o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula. Bergman Sons é um livro muito interessante, é um custo bem baratinho. Sala de aula invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, vale a pena o investimento se você já não teve. Eles são 2 americanos que podemos dizer que são os pais da sala de aula invertida e falam pelo mundo, tem vários livros que falam sobre isso. Mas o que ela consiste? Hoje, no ensino tradicional, o professor vai ali para a sala de aula e fica falando, meia hora, 45 minutos, às vezes um período todo de 50 minutos, falando, explicando um conceito que os alunos muito facilmente podem achar na internet, tem disponível hoje, não tem aquele interesse, além do desgaste do professor. A sala de aula invertida, como o próprio nome diz, ela inverte o papel. Antes do professor estar explicando em sala de aula, o aluno pesquisa em casa, claro, orientado pelo professor. Pode ser um PowerPoint, pode ser um texto, pode ser um vídeo que ele deve assistir antes. Então, essa explicação inicial o aluno tem em casa, assistindo o vídeo. Às vezes o professor mesmo tem um canal no YouTube, ele grava seus vídeos ou ele vai botando ali para o aluno ver antes o conteúdo, para não ser uma surpresa. E na sala de aula, o professor vai usar aquele tempo para tirar as dúvidas, para ver o que a Jussara Hoffman falou, para acompanhar passo a passo o desenvolvimento do aluno na sala de aula. Como explicar, tirar dúvidas, fazer exercícios, para que ele possa personalizar a educação e o processo de aprendizagem dos alunos. Então, a sala de aula invertida é uma das metodologias que ajuda muito nesse processo de avaliação ali na frente, aonde o professor tem mais tempo, aonde ele inverte os papéis, que o aluno ele vai buscar, ele vai pesquisar, ele já vem para a sala de aula com uma carga muito boa do conhecimento. Aí você vai dizer assim: Jonas, mas meus alunos não fazem nem o que eu peço. Com certeza, esse é um grande problema que nós enfrentamos. Mas para que você consiga quebrar, e às vezes pode ser um pouquinho mais difícil, para que ele entre no ritmo, que os nossos alunos não são disciplinados na sua grande maioria. São aqueles alunos que deixam para a última hora, que vai fazer a atividade um dia antes para entregar, ou às vezes vem com aquela desculpa: eu fiz meu trabalho, mas meu cachorro comeu. Quem trabalha em sala de aula sabe que as desculpas são várias e cada vez mais criativas. Mas você institui a sala de aula invertida. Vamos pegar um exemplo que você pega um texto, dá para o seu aluno ler. Chega na sala de aula, a maioria não leu. Então, você pode pegar e implementar um conceito interessante também, que os dois se entrelaçam com a sala de aula invertida e a gamificação. E a gamificação, de acordo com o livro Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificações na Aprendizagem,
organizado por Luciano Meira e Paulo Blinski, a gamificação da educação é a incorporação de jogos nos contextos distintos, a fim de oferecer uma oportunidade para ajudar escolas a minimizar os problemas de motivação e engajamento. Traduzindo, é usar elementos de jogos para que os nossos alunos se engajem. Jonas, mas como usar elementos de jogos? Provavelmente, aí no seu celular, você deve ter algum jogo. Pode ser o Candy Crush, pode ser jogos na primeira pessoa, pode ser jogos de carro, de tiro. Algum joguinho você tem aqui. Porque milhões e milhões de pessoas, jovens, adultos, idosos, jogam no celular. Muitos deixam os videogames e vêm jogar no celular, que hoje uma boa parte dos celulares tem tecnologia muito mais avançada do que o Super Nintendo, aqueles que são mais experientes sabem do que eu estou falando, do Mega Drive, do Super NES, do Pac-Man, do Atari. Eu sei que você deve estar rindo aí, lembrando desses nomes do tempo que você passava na frente do seu videogame. Eu me lembro que o primeiro videogame que eu tenho lembrança de ter jogado foi na casa de um tio meu, que era só uma caixinha com um controlezinho para girar. De um lado da tela vinha uma bolinha, passava, subia um pinozinho, batia e jogava pro outro. Um tênis. Foi o primeiro videogame que eu tenho lembrança de jogar e passava horas jogando. De vez em quando eu tinha que abrir o controle e dar uma solda porque a velocidade ali acabava estragando o controle. Então isso está muito próximo na nossa vida. Mas se a gente for pensar alguns elementos, e um dos principais que eu acho que a gamificação é importante é a questão do erro. Hoje no nosso ensino tradicional, um aluno quando erra, ele é punido. Eu errei as questões, eu tirei nota baixa. Eu errei isso, eu reprovei. O erro, ele é tratado como punição. E nos elementos da gamificação, não. Quando você está jogando qualquer tipo de jogo, quando você perde, se você salvou, você volta dali e você aprende uma outra forma de tentar passar daquela fase. E pela tentativa e erro, você vai conseguindo passar fase por fase do seu jogo. Ou quando você está jogando Candy Crush, vem um brigadeirão ali, você consegue passar, destruir várias peças do jogo de acordo com você está indo. Se você não consegue terminar aquela fase, você não desanima. Pelo contrário, você se motiva mais ainda para conseguir passar e vai buscando estratégias, vai aprendendo com o seu erro e vai evoluindo. Só que isso na nossa aprendizagem, na avaliação, nós não usamos dessa forma. Quando o nosso aluno erra, ele é punido com uma nota baixa, nós não damos a oportunidade para que ele aprenda uma outra forma de resolver aquela questão ou que ele busque soluções. Nós só punimos. E a gamificação não, então ela traz elementos dos jogos. A questão do erro, a questão de receber prêmios por estar passando de fase, por recompensas, por estar passando. E você, Jonas, mas só questão de jogos. Mas pare e pensa um pouquinho. Se você usa um aplicativo de trânsito como o Waze, ele é gamificado. A cada tantos quilômetros que você anda com o Waze, ou se você manda uma notificação para o Waze dizendo, tem um carro parado no estacionamento, ele te dá pontos. O Nike Room, o Strava, ele vai te motivando quando você vence um desafio, ele diz, vai lá, melhor trecho de tal, vai lá, ganha estrelinha, ganha troféus. É todos os elementos da gamificação que está presente no seu dia a dia. Você cumpre uma tarefa e ganha uma bonificação. O aluno responde uma questão e ele ganha uma bonificação por isso. Mas se ele não erra, ele é punido. O game não, ele busca uma outra alternativa para resolver aquela mesma questão. Então, quando você traz a sala de aula invertida junto com a gamificação, você traz um processo
mais dinâmico para sua sala de aula. Mas você deve estar pensando assim, Jonas, mas é muito bonito falar sobre isso. Usar gamificação, usar sala de aula invertida, mas na minha escola, na minha rede de ensino, no meu sistema de ensino, a gente não aprende isso. Eu não tive formação sobre isso. E realmente, a formação continuada é um dos grandes desafios para o uso da tecnologia. E o professor Moran, no livro Educação que Desejamos, página 90, diz o seguinte: o domínio pedagógico das tecnologias na escola é complexo e demorado. Os educadores costumam começar utilizando para melhorar o desempenho dentro dos padrões existentes. Mais tarde, animam-se a realizar grandes mudanças pontuais. E só depois de alguns anos é que educadores e instituições são capazes de propor inovações, mudanças mais profundas em relação ao que vinham fazendo até então. Não basta ter acesso à tecnologia para ter o domínio pedagógico. Há um tempo grande entre conhecer, utilizar e modificar os processos. E isso me lembra uma situação quando eu estava em sala de aula, numa das escolas que eu trabalhava, foram trocados os quadros. Em algumas salas de aula foram colocado quadro de fórmica com canetão e outros ficou o quadro verde. E um dos colegas ganhou o jogo de canetão e depois de um tempo ele chegou no final do dia desesperado na sala dos professores, dizendo que como ele ia pagar o quadro verde, que ele usou o canetão em vez do giz. Tinha dado o canetão para ele, ele foi dar a aula numa sala de quadro verde e começou a escrever com canetão. E escreveu todo o quadro. Na hora de apagar, ele não apagava. Então são os grandes desafios nas nossas escolas. E você deve estar lembrando vários outros casos. Compraram lousa digital e colocaram na minha escola. Só não me ensinaram a mexer. Ah, botaram um computador com videoprojetor ou televisão em todas as minhas unidades, em toda a minha sala de aula. Só que às vezes eu pego aquelas minhas anotações que eu tinha nas fichas, coloco num PowerPoint, boto na tela, letra 12, num PowerPoint para os meus alunos, tá lá bonitão. Só que é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo no quadro. Não engaja, não empolga os alunos. E eu não... Esse é um processo que demora um pouquinho a acontecer na escola. E na minha dissertação de mestrado, eu estudei a formação continuada de professores. E eu construí 4 indicadores para que a gente possa ter um processo de formação continuada eficaz. O primeiro é ouvir o professor. Porque eu tenho que ouvir o professor, eu tenho que saber as suas necessidades. Às vezes eu estou preocupado em botar um super projetor 3D na sala, bonito, mas não é aquilo que o professor está precisando. O que usar, o que eu vou implementar, o que eu vou adquirir para a escola, o caminho a seguir. Então eu ouço o professor, eu escolho qual tecnologia usar, eu começo a trabalhar isso no caminho a seguir e no decorrer eu avalio para ver se está dando certo, que é revendo o caminho. Então esses 4 indicadores, eles nos auxiliam a montar um projeto de formação continuada para os nossos professores. E essa modificação ela não vai ser de início do ano para o início das aulas. Ele é um processo demorado, às vezes eu vou ter 1, 2, 3 professores usando, mas com o decorrer, trabalhando, incentivando, motivando, dando condições de trabalho, ouvindo o corpo docente, isso vai crescendo no ambiente escolar. E esse é um caminho demorado, que antes da pandemia, a gente imaginava que ia acontecer no decorrer, ia comprando um processo rápido. Mas nós vimos que a pandemia, num piscar de olhos, todos nós tivemos que ser blogueiros, todos nós tivemos que aprender a gravar vídeo, editar vídeo, pôr na plataforma, criar canal,
pôr marca d'água, fazer uma série de atividades, dar aula via Zoom, via Meet, via Teams, uma série de informações do dia para a noite. E nós desenvolvemos, nós crescemos. Tá certo que às vezes o aprender foi mais dolorido do que devia ser, só que nós evoluímos. E nós não podemos agora voltar para a nossa sala de aula da mesma forma como que trabalhávamos antes. Então nós já vimos metodologia, sala de aula invertida, nós já vimos o processo da avaliação, que não é um acerto de contas, é um acompanhamento do desenvolvimento do nosso aluno e de como está acontecendo esse aprendizado dele, como ele está adquirindo conhecimento. Sala de aula invertida, gamificação, elementos de games, formação continuada do nosso grupo de professores, alguns indicadores que mostram para ter uma formação continuada eficaz. E agora nós vamos ver algumas ferramentas que você pode usar aí na sua sala de aula, aí na sua escola, na sua faculdade. Mas eu não quero me deter no processo de ensinar a usar a ferramenta, porque o nosso tempo é curto. Você pode pegar e procurar vídeo no YouTube, você pode arrumar tutoriais, você pode achar uma série de ferramentas e uma série de vídeos de cada uma delas. Mas eu quero só vislumbrar algumas opções comuns que você pode usar com ou sem computador, com ou sem internet na sua escola, mas que você possa desenvolver com os alunos até no conceito de sala de invertida, de gamificação, aonde você vai conseguir desenvolver isso com eles. O primeiro deles talvez seja um dos mais conhecidos, que é o Kahoots. O Kahoots é uma ferramenta de quiz, aonde você joga com eles na sala de aula. Os alunos precisam ter um dispositivo, seja celular, seja Chromebook, seja tablet, seja computador, precisa ter acesso à internet, aonde você, professor, cria suas provas, cria seus trabalhos e motiva eles a gamificar. Quando você usa o Kahoots, você vai ver que uma prova sua de 10 questões vira uma batalha na sala de aula. Porque é interessante o Kahoots, porque ele usa alguns elementos na sua resposta. Ah, mas o aluno vai colar do lado do outro, ele vai estar olhando, ele vai isso, vai aquilo. Não, o Kahoots ele leva em conta o tempo de resposta do aluno. Então, o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, um colou do outro, olhou ali, não. Então ele vai ver que aquele que respondeu mais rápido, ele ganha uma pontuação maior por cada questão. Outro ponto interessante também do Kahoots, que ele dá para você baixar os arquivos das atividades suas e você consegue abrir planilha do Excel e ver quais alunos acertaram, quantos acertaram, aquelas turmas, quais questões os alunos mais erraram. Aquilo, lembra que a gente falou lá no início, aonde é o processo que a tecnologia, as ferramentas te ajudam a ter um resultado mais rápido do desempenho dos seus alunos, para você retomar aquele conteúdo, para ver o desenvolvimento dele, para ver aonde a turma está fraca. Você pode fazer um Kahoots de 10, 12 questões. No início da aula, deu conteúdo na sala de aula invertida, o aluno leu, você faz um Kahoots, vê o que eles compreenderam ou não na hora ali na sala de aula, baixou a planilha, questão 7, 8, 5, os alunos não foram legais, então eu vou retomar aquele conteúdo, voltar ali para que consiga trabalhar um ensino mais personalizado, um acompanhamento do teu aluno, que a avaliação não vai ser um bicho de 7 cabeças. No início ele pode até assustar, mas no decorrer ele vai crescer e ele vai desenvolver. E ele vai criar essa autonomia de pensar a prova, o trabalho, a avaliação, o instrumento que você for usar para mensurar a aprendizagem do seu aluno não vai ser uma coisa de outro mundo. Então o Kahoots você precisa estar com ele conectado à internet. E o Kahoots tem um ponto que eu acho muito legal, que dá para você dar tarefa de casa para os seus alunos via Kahoots. Você manda o link, você configura a data para que vai ficar aquele questionário para ele disponível, ele vai preenche em casa e você vai tendo a resposta. Um outro que eu gosto muito, uma outra ferramenta muito legal é o Picklers. Jonas, por que você gosta do Picklers? O Picklers
você pode usar apenas tendo internet no seu computador ou no seu celular, aonde o seu celular é uma ferramenta de correção das avaliações. O seu aluno, ele vai ganhar um QR Code, e daí ali você vai ver o card, você vai ver vários, tem grandes, pequenos, aonde existe 4 respostas, A, B, C e D, que o aluno ele vai virando o QR Code de acordo com a resposta, e você vai passando o celular na sala de aula e você vai corrigindo as atividades. Então, seus alunos não precisam ter dispositivos para participar dessa atividade. Você bota lá na tela a questão, o aluno levanta e você pega com seu aplicativo do Plickers instalado no seu celular, você já vai corrigindo. Ele vai na hora respondendo para você. E o legal do Plickers é que ele tem uma estrutura para você cadastrar os seus alunos por turmas. Ah, eu tenho o sexto ano A, o sexto ano B, sexto ano TA, MA. Você cadastra os seus alunos uma vez só e ele vai criando as turmas. E você pega o número da chamada, você dá o número do cartão para o seu aluno. Ah, o Pedrinho, número 35. E ele sempre vai ter o card 35. Então ele vai responder, você vai escolher a turma, vai botar aquelas questões, vai executar e com o celular você vai lendo. Então você não precisa mais corrigir prova. O próprio Plickers responde para você, mesmo que você não tenha celulares, tablets, computadores disponíveis na escola para você. Então ele é muito legal. Baixe lá, o Plickers é uma ferramenta muito interessante, você vai curtir muito usar ele na sua sala de aula. E um que eu gosto muito, que é o Padlet. O Padlet ele tem uma série de opções que você pode usar com eles para fazer a criação de conceitos, de ligação, de mapas para com seus alunos. Você pode trabalhar com ele, você pode lançar tópicos, os alunos podem ir pesquisando, eles podem fazer em casa, podem fazer na sala de aula. Ele é uma ferramenta colaborativa de crescimento, de conhecimento, de busca, dessa aprendizagem. Então você cria um Padlet, você cria um quadro e você tem uma série de opções de que tipo vai ser esse quadro. E você pode trabalhar com ele sobre N assuntos. Vou mostrar para vocês aqui de uma capacitação que nós trabalhamos com ele, que a pesquisa da formação docente. Você pode ver, você pode botar as perguntas e cada um dos seus alunos, quando ele loga, ele pode ir acrescentando itens nesse quadro que ele vai tendo ali. Você pode fazer tipo um mapa conceitual também, fazendo ligações, conceitos. É uma ferramenta colaborativa extremamente legal de se mexer. Seus alunos podem botar vídeos, podem botar imagens, podem inserir uma série de informações ali no quadro que você vai ter resultados muito bons para com seus alunos. Então, com isso, você consegue trabalhar com essas 3 ferramentas, você tendo ou não tendo a internet na sala de aula. Os nossos alunos, eu sei que as realidades são distintas e a pandemia deixou muito claro algumas diferenças de estrutura de escolas que nós temos em nosso país e no mundo, mas são ferramentas que você pode usar e tem uma série de outras, mas eu não quis buscar enchendo você de ferramenta para que você possa trabalhar. Então eu separei 3 bem legais que dá para você trabalhar no contexto todo para você ter sucesso aí na sua sala de aula e que você possa envolver o seu aluno no processo de aprendizagem, que a avaliação não seja mais um terror, mas seja um momento agradável na sala de aula, que os alunos curtam uma avaliação, um Kahoots, um Plickers, trabalhar no Padlet. Mas eu preciso falar com você sobre um assunto que vem trabalhando e vem para modificar o nosso processo de avaliação. Até a pandemia, março de 2020, nós tínhamos uma estrutura de ensino presencial, aluno, professor frente a frente,
prova, um olhando para frente do outro, para a nuca do outro, cabeça baixada. Se fizesse escolar, se tirava da sala, trabalhasse. Na pandemia, nós partimos para o ensino online, depois para o ensino híbrido, aonde as avaliações tiveram que se readaptar, aonde os alunos tinham consulta, aonde os alunos buscavam no celular, por mais que as plataformas trabalhassem em bloqueio, em tempo e tudo mais, o aluno sempre dava um jeitinho. E agora, a partir do finalzinho do ano passado, surge uma nova ferramenta. Você já deve ter ouvido falar. Se você ainda não ouviu, você vai terminar a palestra aqui, vai terminar essa nossa fala e você tem que dar uma pesquisadinha sobre ChatGPT. ChatGPT ele vem para revolucionar o nosso processo de avaliação na escola. O nosso processo, até a nossa estrutura, ele vem para balançar. Por quê? Nós temos vários modismos que aparecem. Nós temos multiverso, nós temos várias outras informações aonde nós podemos chegar, modismos que vêm aparecendo. Mas o ChatGPT, ele chega para balançar um pouquinho. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial nos Estados Unidos chamado OpenAI. E se você nunca viu falar em inteligência artificial ou só pensa que é dos filmes, agora você tem que pesquisar. Você professor, você gestor, você coordenador, você tem que dar uma pesquisadinha sobre inteligência artificial. Ela está chegando na nossa realidade, os nossos alunos estão chegando num mundo onde eles já nascem conhecendo, aonde que o celular é uma extensão do corpo deles, aonde a inteligência artificial, desde Alexia, desde outras ferramentas que vêm surgindo, aonde você pergunta, ela responde, aonde você agenda, ela faz, aonde ela aprende com seus modos. Olha os algoritmos das redes sociais. E aqui abro um parênteses, um documentário muito interessante para você ver, aonde vem falando, onde faz uma introdução disso, que é o Dilema das Redes. Procura lá, assiste um fim de semana que você queira ver um pouquinho como funciona isso todo. Entra lá que você vai aprender uma boa recomendação, Dilema das Redes, se eu não me engano tem na Netflix para você assistir. Mas o que o ChatGPT faz? É um algoritmo que teve seu desenvolvimento baseado em redes neurais e machine learning, que foram criados com foco em diálogos virtuais. A ideia é que pudesse aprimorar a experiência e os recursos oferecidos por assistentes como a Alexa, Google Assistente, e o sucesso da ferramenta está em oferecer ao usuário uma forma simples de conversar e obter respostas. Quer fazer um exemplo? Digamos que você é um professor que posta suas aulas, que gosta de fazer copyright, mas está meio cansado. Você chega lá no ChatGPT e diz assim: eu quero 30 textos que fale sobre operações matemáticas do ensino fundamental. E ele vai e escreve 30 textos. Eu quero pesquisar sobre tais coisas. Ele te dá um texto. Jonas, mas isso o que tem a ver para minha vida? E é muito interessante, porque assim, o algoritmo dele, a base de dados de coleta dele é a internet. Então toda a base do algoritmo do ChatGPT é a internet. E ele baseia em padrões, em cruzamento das informações, e ele transforma as queries, os pedidos, em questionamentos dos usuários em resposta. Então você pergunta e ele responde. Jonas, mas qual o impacto que isso vai ter na minha vida, vai ter na sala de aula? Quer ver? Eu vou te mostrar alguns exemplos. Um dos criadores do Gmail diz que o ChatGPT vai acabar com o Google. Como assim acabar com o Google, Jonas? Que reina há 25 anos no sistema de busca. Vai, por quê? O Google você pergunta e ele te dá uma lista de sites com isso.
O chat GPT você pergunta e ele te dá a resposta constituída sobre isso. E hoje, claro que surgiu em novembro do ano passado, os sistemas de plágio ainda não conseguem detectar. Não é 100% infalível, mas ele já passa por uma série de evoluções que você não sabe se foi a inteligência artificial ou se foi uma pessoa que escreveu. Um tempinho atrás eu vi uma reportagem no programa dominical, num todo, de um sertanejo que foi entrevistado e o entrevistador pediu no chat GPT uma música sertaneja que falasse sobre tal, tal, tal e tal coisa. E ele escreveu a música, o chat GPT, e ao mostrar para essa dupla famosa brasileira, e eles não sabiam quem era o autor, mas sabiam que não era um computador que tinha escrito. Era uma música excelente no ramo que estava e foi a inteligência artificial que criou. Agora você já para e pensa uma maneira mais ampla sobre trabalhos, artigos, pesquisas, redações. Como você vai saber se for o seu aluno ou foi a inteligência artificial que criou? E daí a gente pergunta: o chat GPT vai transformar a maneira com que avaliamos? Ele vai transformar a maneira como nós mensuramos a aprendizagem? Como nós vamos saber se foi o nosso aluno ou se foi uma inteligência artificial que escreveu? Você já parou para pensar quão profundo é isso? Quantas reflexões na nossa prática docente nós temos que fazer a partir do momento de uma ferramenta tão poderosa como essa que surge? Nós temos duas reações. E eu quero trazer exemplos para vocês das duas. Ou nós voltamos para 10, 15 anos ou até antes da pandemia, onde nós não usamos mais tecnologia e a nossa primeira reação vai dizer não, isso não serve e deixamos de lado, ou nós nos aproveitamos e aprendemos, incorporamos, trazemos para a nossa sala de aula a partir do momento onde que eu tenho uma aprendizagem que ela acompanha o desenvolvimento do nosso aluno, como diz lá no início a Jussara, que nós temos uma educação, um aprendizado personalizado, onde que nós usamos a gamificação, a sala de aula invertida, para deixar os conceitos para que o aluno pesquise, onde a gente vai tirar as dúvidas, vai conseguir personalizar numa sala de aula para ver as dificuldades de cada um, ou vai simplesmente dizer, não, isso não serve. E pelo mundo afora, N reações estão tendo, e eu separei algumas para a gente ver hoje. O jornal O Globo diz assim: o chat GPT nas escolas, prova oral e trabalhos manuscritos estão de volta. Nada de buscar coisas online. Ferramenta de inteligência artificial traz dilemas sobre avaliar e aprendizagem e o risco da desinformações. Escolas públicas de Nova York já proibiram o uso do chat GPT. Escolas públicas banem chat GPT contra a cola dos alunos. O que é mais fácil? Eu banir aquilo que eu não conheço ou que eu não vou tentar trazer para o lado positivo, ou me adaptar e pensar numa educação personalizada, onde eu vou saber se meu aluno sabe ou não sabe, não apenas com o que ele produz, mas com o que ele sabe, que eu consiga achar instrumentos, estratégias para conseguir mensurar isso. Outra, escola de Nova York proíbem o uso do chat GPT. Uma grande universidade diz assim: o banimento do chat GPT na Sciences Po é uma ferramenta fenomenal. Tem impactos negativos, julga a diretora de formação nacional do Instituto. Miriam Dubois Macarri aposta nos efeitos perversos do chat GPT diante a integridade acadêmica das avaliações da Sciences Pro. E olha o que ela diz num dos trechos da fala dela. É uma ferramenta fenomenal, mas é simplesmente incrível, mas existem efeitos perversos, impactos negativos.
e alguns alunos já usaram o ChatGPT para produzir redações. Não é nada justo. Saímos do quadro em que rege exigências acadêmicas da formação no ensino superior. E ela diz ainda um outro texto: a ideia não é proibir de forma sistemática e absoluta, mas que os alunos reservem um tempo para entender como funciona. E essa é a chave: é entender o como funciona, é professores e alunos entenderem, se apropriar dos pontos positivos, quem sabe deixar os pontos negativos de lado, mas não dizer simplesmente assim, não, não funciona. Porque quer ver o impacto que isso está dando na nossa realidade, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e o impacto da capacidade que o ChatGPT tem. Olha só, ChatGPT, inteligência artificial, é aprovada em provas para médicos, advogados e MBA nos Estados Unidos. Foi botado as questões, o ChatGPT respondeu e ele conseguiu as aprovações. E vamos mais, ChatGPT é aprovado em vestibular de medicina. ChatGPT passa em prova de MBA, OAB dos Estados Unidos e de capacitação médica. Você já viu quão conhecimento tem, quanto a magnitude de uma ferramenta dessas para que eu proíba não usar, mas eu tenho que usar e de uma maneira de experimentar. E olha o outro lado que eu falei para vocês. Aqui tinha os pontos negativos, agora a gente viu a capacidade do chat GPT. E eu quero que você deixe aí no chat. Vamos reservar uns segundinhos agora. Deixa a sua opinião sobre Jonas. Eu concordo, tem que proibir, o aluno tem que estudar, tem que ser da maneira antiga. Ou você diz assim, não, eu acho que é interessante nós analisarmos, nós vermos os pontos positivos, nós temos que experimentar as coisas novas, experimentar as tecnologias que estão surgindo, trazer isso para a nossa realidade. Coloque aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre o uso do chat GPT. Agora, o diretor da nova SBE recomenda alunos professores testem o chat GPT. Em nossa primeira reunião aqui no início do ano, em nosso colégio, eu conversei com os professores sobre isso e pedi, pessoal, entrem lá, testem, se apropriem, perguntem, peça, escreva, vê o que você pode trazer para a sua sala de aula, aprenda a ferramenta para que você saiba como funciona, porque não há nada como experimentar. E olha que interessante que o Pedro de Oliveira diz. Defende que é importante incentivar os professores a repensar a forma como os alunos são avaliados. E eu sempre tenho um pensamento que me permeia comigo na minha caminhada profissional. Porque às vezes a gente fala que tem 10, 15, 20 anos de experiência em sala de aula. Mas será que eu tenho mesmo? Ou eu tenho 1 ano de experiência e 14 de repetição? Qual foi a última vez que você inovou na sua sala de aula? E ele diz assim, como é que vamos garantir que quando se avalia os alunos, estamos mesmo a avaliar o aluno? O conhecimento original é transmitido pelo aluno, e não o conhecimento que é transmitido por uma máquina. Por isso que é importante você conhecer o seu aluno. Por isso que é importante o relacionamento, a personalização da educação, da aprendizagem, de você conhecer o seu aluno e saber se ele pode ou não ter escrito aquilo. Se você não o conhece, você não vai poder ter a certeza. Mas se você o conhece, se você sabe aonde ele é bom, aonde ele não é, aonde ele se desenvolve melhor, onde ele tem dificuldade, você sabe se é ele que escreveu. Você sabe se é ele que preencheu ou não. Então, o interessante é nós mudarmos e repensarmos a forma que nós avaliamos os nossos alunos. Nós estamos em 2023, mas muitas vezes nós estamos usando os mesmos instrumentos avaliativos que os nossos professores usavam com a gente e que os professores deles usavam com eles. Nós só pensamos em prova, nós só pensamos em trabalho, em acerto de
contas, eu tenho que cumprir conteúdo. Isso é muito importante. Seu aluno tem que aprender. Mas será que o nosso aluno de hoje, eu quero deixar essa pergunta para você. Será que o nosso aluno de hoje aprende da mesma forma com que eu e você aprendíamos? Será que as mesmas estratégias que os nossos professores hoje usam não são as mesmas que usavam com a gente? Mas olha quanto esse mundo transformou de 2020 para cá. Não precisamos nem ir muito mais para trás. De 2020 a 2023, quanta transformação aconteceu em nossas escolas. Eu espero que eu possa ter ajudado a você com essas nossas ferramentas, com essas reflexões sobre o processo de avaliação da aprendizagem, como ferramentas que você pode usar, para avaliar o seu aluno. Como você pode instigar, eu trouxe essa palhinha do ChatGPT para botar uma pulguinha atrás da sua orelha. Para que você busque, não é um processo rápido, mas que você busque sempre aprender mais, buscar mais ferramentas para ajudar os seus alunos no processo de aprendizagem dele. E eu me despeço de você, deixando as minhas redes sociais. Se você quiser nos seguir, vai ser uma alegria ter vocês lá. O meu Facebook, o meu Instagram, o Twitter, o LinkedIn. Siga lá, converse, questione. Ali você vai ver o dia a dia de um pai, diretor de escola, esposo, que tenta conciliar todas as ações do dia a dia, e vai ser uma alegria poder compartilhar e fazer algumas reflexões com você, que nós possamos ser usados para transformar os nossos alunos, que nós possamos ser ferramentas poderosas para fazer que eles gostem da aprendizagem, que eles gostem da escola, que eles se desenvolvam, que nós só vamos poder transformar o nosso país, nós só vamos poder transformar o nosso mundo se nós investirmos na educação. E você, eu quero já deixar meus parabéns para você, que no mundo que nós vivemos, você, como professor, é um herói. E eu garanto que você faz de tudo para transformar a vida dos seus alunos, para que ele possa sair da onde ele está e possa ser um cidadão de bem, que ele possa contribuir para a nossa sociedade e para que possa ajudar o próximo. Foi uma alegria estar com vocês durante esses minutos. Quero estar com você. Siga nas redes sociais, que estou à sua disposição. Se tiver alguma dúvida, Jonas, eu faço isso, eu faço aquilo, desce daquela forma, vai lá, manda um direct, manda uma mensagem, que eu vou ter prazer de conversar com você, de que se precisar de bater um papo com a sua equipe de professores, a gente está à disposição para que juntos nós possamos usar essas ferramentas tecnológicas, mudar o nosso ambiente para que a nossa aprendizagem dos nossos alunos seja uma aprendizagem efetiva, que ele possa colocar em prática. Um grande abraço e foi um prazer estar com vocês.